E aí pessoal, sejam bem-vindos a mais um Formiga na Tela, videocast semanal do site Formiga Elétrica. E dessa vez aqui com Daniel Fontana, Rafael Ranieri. E hoje nós vamos falar sobre o quadrinho Borgia, do Alejandro Jodorowsky e do Milo Manara. Publicado aqui no Brasil a partir de 2005 pela editora Conrad, Borgia é uma saga escrita pelo gênio Alejandro Jodorowsky e desenhada pela lenda dos quadrinhos italianos eróticos Milo Manara. Conforme o próprio título já está falando, né, vai falar dessa tão famosa, não diria uma dinastia, né, mas são três personagens, né, com esse clã, sobrenome. Né, a gente pode chamar de um clã. Isso, né? Um clã. No caso, começa com Rodrigo Borgia, né, que foi o Papa Alexandre VI lá pelo século XV. E é considerado pela história como o mais devasso, mais corrupto a ter ocupado esse posto, né? E Lucrécia Borgia também, que foi filha dele, irmã do César. O César que foi o modelo do Maquiavel para o príncipe, né? Acho que até por isso, eu estava conversando com o Gustavo essa semana, que por que o Rodrigo Borgia carrega esse peso, né, da história de dizer, nossa, esse foi o pior, esse foi o mais devasso, esse foi o tal, isso e aquilo, sendo que outros papas também acho que fizeram talvez até coisas piores do que ele, né? Acredito que ele carregue isso por conta do seu sobrenome, ou melhor, por conta da sua origem espanhola, né, que ele já teve que burlar isso, né, na época, tal, mudar de Borgia para Borgia, para se italianizar, por assim dizer. De Borja para Borgia, né? Isso, exatamente. E o fato do César ter se tornado o modelo do Maquiavel, né? Isso tem um peso... Então, acho que, embora, a gente vai voltar àquilo que a gente está falando, embora o Jodorowsky não use exatamente a história para desenvolver o quadrinho, um pouco de contexto, né? Na verdade, o clã dos Borgia, ele começa um pouco antes, porque houve um Borgia anterior que foi Papa, que foi o Clemente III, que foi Afonso Borgia. E ele já havia começado esse padrão de um Papa se comportando como um governante absoluto, porque aqui a gente está falando de um período de transição do colapso da Idade Média para o Renascimento. E foi assim um período de culturalmente muito prolífico, mas politicamente muito instável, porque com o fim dos grandes reinos da Idade Média, o que a gente vê é a ascensão da burguesia e a formação das primeiras monarquias nacionais. Então, por que eu estou dizendo tudo isso? Porque a gente tem um contexto de uma Europa que começa a ter muito dinheiro, mas não tem ainda nenhum tipo de centralização política, porque as monarquias absolutistas ainda iam levar ali um século e meio para começarem a surgir e a se fixar. Então a gente, principalmente na Itália, que levaria ainda só no século XIX, ela foi se formar como um país, a Itália era um conjunto de pequenos reinos e principados que ocupavam o mesmo território, que compartilhavam a mesma cultura, mas era cada um no seu quadrado. E por conta das navegações, por conta do comércio que vinha da Ásia, todos esses reinos enriqueceram muito. Então, novamente, por que esse contexto? A única unidade política que existia na Itália e na Europa como um todo nesse período era a figura papal. Era a figura do Papa como o grande governante da Europa, principalmente depois das Cruzadas. Afinal de contas, foi quem convocou as Cruzadas foi o Papa Urbano IX, também um Papa. Então, assim, quando a gente fala sobre o Papa Rodrigo Borgia, quando a gente fala do Alexandre VI, a gente está falando não só de uma figura religiosa, a gente está falando de uma figura política dentro de um contexto econômico de uma Itália esbanjando, ostentando, né, ostentando riqueza até as orelhas. Então, assim, quando a gente fala que ele foi o Papa mais devasso, ele na verdade era um reflexo do que a época oferecia. Afinal de contas, ele precisava lidar com a burguesia para manter o controle sobre o resto do país e, por consequência, do continente. Historicamente falando, e aí que tá, você falou que o César Borgia, ele serve como figura para o Maquiavel. Mais ou menos, o Maquiavel ele dedica o príncipe para o César Borgia, mas o objeto de estudo dele no príncipe é na verdade o próprio Alexandre VI. Ele aponta para o César Borgia em várias passagens, ele fala, ó, o Papa Alexandre VI, Rodrigo Borgia, fez isso, isso e isso. Aí a partir dali ele fala, ó, isso foi apropriado, isso não foi. Ele vê, e até é um negócio interessante, né, porque a gente está falando do Alexandre VI como um cara devasso,
Mas o Maquiavel, ele diz o seguinte, fala, o Alexandre VI, ele se adaptou ao momento histórico que ele estava vivendo. E isso é uma boa característica de como um governante pragmático tem que ser. Porque se ele fosse um papa moralista, dentro desse contexto histórico, talvez ele tivesse caído, talvez até mesmo assassinado ou coisa parecida. Então, ele serviu ao seu tempo. E aí a gente aproveita para fazer o gancho para a HQ, né? Porque o que o Manara faz para nós é mostrar esse momento, sim, não historicamente falando, mas conceitualmente, esse momento de contestação ao dogma da igreja como um todo, né? Ao momento que as pessoas passam a prestar mais atenção no dinheiro, nas possibilidades que os novos tempos oferecem, que vai vir a ser o renascimento, e deixar para trás aquele peso, aquela opressão dogmática da idade feudal, né? Não, é o niilismo total, né? Total. Antes disso daí você tinha assim, a religião, então a crença num Deus tal, era o niilismo nietzschiano, né? E daí depois disso, aí vem o dinheiro, é o outro tipo de niilismo, só que eles usam primeiro, né, usa a questão do Deus tal para justificar e conseguir esse dinheiro, né? Tem umas passagens assim que são sensacionais, né? Daí tem uma que marcou muito, onde o Rodrigo fala, né? Ingênuo, as palavras humanas se derretem como neve diante dos olhos de um Deus cego. Sabe, assim, é uma frase assim, que fala muito do que está passando ali. E assim, para fazer uma analogia a uma coisa mais recente, quer dizer, não é tão recente, porque já é um remake e tal, mas é tipo House of Cards da época, mas sim. É mesmo. E assim, tantas coisas que acontecem, inclusive quando o Papa anterior ao Rodrigo, ele morre, a cena é deplorável, né? Ele morre em meio às fezes dele, agonizando, não sei o que lá, e deles fazem toda uma maquiagem, ele morreu em paz. Sim. Morreu em paz, né? Para a sociedade, ele era um papa, ele tem que... Eles divinizam aquela coisa grosseira, suja, fecal. Exatamente. E assim, tudo isso, é justificável, porque até para mostrar que a Lucrécia ela é uma virgem, não sei o que lá, então eles manipulam todo... E o primeiro ato, né? O ato sexual, né? A prima nocte dela é feito publicamente, né? Para provar isso, né? Provar essa pureza. A gente está falando de uma época de provas, né? E é engraçado que não é o lance das provas seguindo um pensamento racional, não. O pessoal precisa de provas, porque aquele papa, no caso do Rodrigo, ele tá sofrendo aquele negócio, não é italiano, não sei o que lá, tal. Ele precisa se provar. Só que ele usa não métodos racionais, né, mas ele articula falsos ídolos, né, ele articula falsos signos. Então assim, você para pensar, você não tem uma âncora de verdade na história. Você não tem a âncora da crença, você não tem a âncora da racionalidade por trás da prova, porque aquela racionalidade, além dela ser falsa, né, ser articulada, ela também está falando de algo intangível, no sentido do niilismo nietzschiano, né? Você está vivendo aqui com base em algo depois. Então, né? Porque o momento histórico, assim, apesar da gente ainda não ter chegado no Manara, que é a parte legal, fica aí, o momento histórico ele era muito propício para você criar uma história como essa, porque esse momento do Alexandre VI, esse momento do Rodrigo Borgia, eles não podem apelar para essa racionalidade, porque essa racionalidade que busca a evidência só viria a se consolidar depois que a Europa já tivesse assimilado o cartesianismo. Embora Descartes já estivesse ali no horizonte, ele ainda não tinha acontecido. A gente ainda ia ter que passar por todo o Renascimento. E todo o Renascimento só aconteceu quando a burguesia, a grande burguesia europeia, foi atrás de obter o mesmo tipo de prestígio, esse mesmo símbolo que os antigos nobres da Idade Feudal tinham, trabalhando com mecenato, se oferecendo como mecenas. Ou seja, eles estavam criando ídolos, como você mesmo acabou de falar, esses ídolos oriundos dessa fortuna, desse dinheiro, dessa opulência que existia nesse período. E o que é mais curioso, apesar de tudo que a gente pode falar, foi justamente essa opulência, essa classe que buscava esse símbolo, esse status que existia antes e que nesse momento específico não existia mais, que acaba dando justamente origem ao racionalismo que nesse momento eles tanto precisavam, que é oriundo do pensamento renascentista, né? Então você vê esse momento histórico, como ele é um negócio truncado, como a gente tem um microcosmo de coisas acontecendo que
agora a posteriori a gente consegue saber de onde veio, de onde foi, mas você imagina aquele momento, a maneira tão fragmentada como as pessoas deviam se sentir, né? Tipo, o que nós fazemos? Por que a gente precisa obedecer um dogma religioso? Honestamente, acho que se eu tivesse dinheiro naquela época, cara, eu ia acabar sendo tão podre quanto qualquer um deles ali, velho. É muito difícil você imaginar ser diferente naquele período. Aliás, bom, a gente falou pra caralho de história, mas não falamos da HQ Da ainda, HQ, sim, né, cara? Bom, a gente tinha falado que ela começou a ser publicada em 2005, né? Aqui no Brasil. Aqui no Brasil, e ela acabou em 2011, mas porque lá também, os 4 volumes, eles demoraram pra terminar lá. Começou um ano antes, a Conrad até que correu para publicar os 2 primeiros aqui, já em 2005. E aí acho que o último ele saiu em 2010, 2011 mais tempo, lá. E aqui o ano seguinte a Conrad já lançou. Então os 4 volumes são Sangue para o Papa, Poder e o Incesto, Chamas da Fogueira e Tudo é Vaidade, né? Na real, eles não têm, eles têm essa orientação temática, né, que os títulos indicam, mas na real a estrutura é basicamente a mesma, né? É muito sexo, muita, como o Gustavo falou, é aquele cenário para o Manara deitar e rolar, né? Sim. Hoje muita gente critica um pouco, as pessoas pegam muito pesado com a arte do Manara por ela. As pessoas entendem que existe um grupo de pessoas que entende que o Manara ele objetifica as mulheres. Eu acho que o Borgia é a maior prova do contrário disso, porque se você não consegue ver a sutileza nos detalhes, porque existem cenas assim de orgias ou cenas que simplesmente envolvem muitos elementos visuais e o Manara consegue pontuar assim com precisão todo o cenário ao ponto de não virar um borrão, de não virar uma bagunça. Então assim, ele é um cara que sabe muito bem valorizar formas, expressões, ele sabe despertar desejos e interesses, mas quando ele precisa também construir um cenário, construir todo o contexto no qual esses sentimentos, essas impressões vão acontecer, ele também faz com precisão. E um artista meia boca, um cara que não sabe o que está fazendo, não consegue fazer isso. Então assim, ele não é um simples objetificador de corpos de mulheres, muito pelo contrário, ele é um estudioso da forma humana e ele tem as mulheres como as suas musas para isso. E no caso, a composição dele, assim, parece, cada quadro dele, cada quadrinho dele parece de fato um quadro, né, pintado assim. E ele consegue fazer uma composição muito inteligente. Tem uma parte, se não me engano, no primeiro segmento Sangue para o Papa, onde o Papa morre, e daí tá lá a carroça levando ele, tá o Coliseu ao fundo, e a população, todo mundo olhando para o Papa, e tem uma mulher que ela olha na direção do que seria uma câmera, né? Na direção do olhar do leitor mesmo. E é engraçado que é um olhar muito enigmático, porque eu não sei se ela tá olhando e ela tomou consciência, tipo, ela como sendo o único ser humano ali naquele meio, que assim, sabe do que está acontecendo, né? Daí ela olha assim, envergonhada pra gente, ou se ela olha pra gente no sentido de repreensão do tipo, meu, você tá vendo o que tá acontecendo aqui, sabe? E como você falou da expressão, assim, é tão sutil, assim, é uma pessoa olhando para você, mas tem uma nuance, parece que ela está de fato saltando do quadro, assim como vários outros momentos. Ele tem uma composição, falando mais em termos cinematográficos, por assim dizer, a fotografia do Manara é uma coisa incrível, que é algo que seria muito difícil você representar num filme mesmo, que é o seguinte, em grandes momentos ele tem uma luz bem suave, uma luz mole, né, iluminando tudo por igual, só que aquele personagem que está falando, ele já tem uma dicotomia na luz, né, então tem uma parte que é mais escura, uma coisa dramática, só que é uma sombra que ela não se justifica pelo ambiente, pela iluminação do ambiente. Então ele cria algo que assim, você lendo, você passa rápido e acha que é um tipo de iluminação realista, porque não tem nada muito colorido, muito over de um lado ou no outro, até mesmo os momentos mais dramáticos, eles não são tão contrastados, mas se você para analisar com atenção, o fundo está com uma iluminação muito diferente do que o cara que está falando, né? E a maneira como essa estética, como o Manara constrói essa estética, também não me tira da cabeça, assim, não fui atrás de saber se isso era verdade ou não, mas assim, como leitor eu interpreto dessa forma, ele faz com um cuidado, porque ela não é à toa.
é uma profusão de cores muito intensas em todo o quadro, que nem você falou, cada quadrinho dele parece de fato um quadro. E eu digo mais, não parece só um quadro, mas parece um quadro que remonta ao período renascentista. Aquela paleta de cores vívidas que resgata a intensidade de tudo que as pessoas estão fazendo naquele momento, que é típico de pintores do período como Botticelli, como Rafael, como Michelangelo. Compara a paleta de cores, cara. Tá ali. Ele é profundamente inspirado. E a maior prova de que ele não faz isso à toa é que ele volta ao período do Renascimento, mas aí num período já próximo do Barroco, em Caravaggio. E a estética de Caravaggio, a paleta de cores, a iluminação, é toda inspirada no pós-renascimento, já entrando no Barroco, que é típico do Caravaggio. Então, assim, ele não pensa só como desenhista de quadrinhos, cara. Ele tá pensando também como pintor. E não é qualquer desenhista que faz isso, cara. Não é qualquer um que tem essa noção de como você pegar a arte da pintura e transpor para o quadrinho, que é outra coisa completamente, com tamanha qualidade e tamanha precisão, sem perder todo o escopo no qual a história está envolvida, como o Manara faz. É por isso que demora para fazer, né? Por isso que tem um hiato gigante entre um álbum e outro, né? Mas isso tudo também que a gente está falando assim, na questão da arte, ela é absolutamente adequada ao tipo de roteiro, né, que nós temos, né? Porque a questão não só do caos histórico, mas do caos que é evidenciado no roteiro, né? Aquele negócio que, cara, quando não é sexo, sei lá, aquela opulência, nego rolando no ouro, ou depois é nego dando uma espadada no outro, cortando mão, sabe? Todo tipo de tortura, todo tipo de... todas as paixões, todos os instintos básicos, né? Ganância. A gente vai terminar o programa sem falar do Jodorowsky, que a gente tem que falar do cara, não tem jeito. Ainda assim, cara, a gente tava conversando e tal, porra, não parece um negócio do Jodorowsky e tal, mas tem o toque, né, cara, não tem jeito. Até desculpa dar spoiler, né, o bebezinho de duas cabeças, cara, sim, aí você olha, cara, ele tava quase te fazendo esquecer que aquilo era dele e tal, mas ele solta um negócio ali, ó, cara, aqui é Jodorowsky, viu? Mesmo assim, tem um contexto histórico, acho que o principal dedo do Jodorowsky, ele se revela justamente porque a gente está num período de caos histórico que qualquer escritor Zé Bunda pode pegar um pedaço dessa história e transformar numa história interessante, porque era tanta coisa acontecendo. Mas o Jodorowsky, ele não fica satisfeito com isso, porque quando a gente fala que ele toma certas liberdades artísticas, não é só para mudar a história para servir a ele. Não, ele piora. Ele pega a lenda, quer dizer, você tem a lenda sobre os Borgia, ele pega a lenda, viaja em cima da lenda, extrapola a lenda. Você tem os níveis, né? Tem o que aconteceu, daí tem o mito, a lenda, o que perdurou. Daí o que ele faz? Ele faz assim, como se o mito fosse o que aconteceu e cria um mito em cima de um mito, né? Então, pegando aquela coisa mais depravada e... Opa, é mais, né? E embora esses álbuns, eles pareçam assim, sabe, meros recortes, né, da vida desses personagens, sem uma linha narrativa, assim, mais tradicional, por assim dizer, mais por um arco dramático, cara, porque ninguém presta, vamos falar a verdade. Quem começou não prestando, ele vai prestar menos ainda lá na frente. Então não existem arcos dramáticos, né? Personagens até importantes que morrem no meio, tal, de uma forma bestíssima, e a história continua, a história vai indo, tal. Mas eu vejo uma coerência muito foda em como ela começa e como ela termina. Como é o apogeu e como é o declínio. E eu não digo por causa do declínio histórico, que nós sabemos a partir do momento que a gente pega o primeiro álbum, que essas pessoas não vão muito longe, né? Mas o que ele usa, e esse spoiler eu não vou dar, fique tranquilo, o personagem que ele escolhe para finalizar isso e da forma como finaliza é uma das coisas mais bacanas que eu já vi numa HQ, cara. Bom, pessoal, é isso. A gente falou um pouquinho da HQ Borgia. Acesse o nosso site, curta a nossa fanpage no Facebook, se inscreva no nosso canal, curta, compartilhe o vídeo, siga a gente nas redes sociais. Todos os links vão estar aqui embaixo na descrição do vídeo. E é isso, até semana que vem.